Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou muito agradecido a Deus pela oportunidade de conhecer esta região do Brasil que também não conhecia. Estou morando em Goiânia pela segunda vez, a primeira foi em 2007, agora em 2021 retornei e ainda não tinha vindo para estes cantos. Foi uma viagem muito agradável até aqui, de carro, ao lado do nosso irmão Índio, e fico feliz de ver nesta parte do Brasil que eu desconhecia, uma igreja presbiteriana vibrante, que ama a fé reformada, que numa sexta-feira de noite está querendo estudar a palavra de Deus e que 10 horas da noite ainda não foi embora para me ouvir. Louvado seja Deus por isso. Só aí já é motivo para dar muitas graças a Deus, né? Bom, falando a respeito de Deus e o caos, né? Pensando a respeito disso e do que compartilhar com os irmãos, eu me lembrei da história de José. Quanta coisa deu errada na vida daquele moço. E como o reverendo Allen falou um pouco sobre a perspectiva histórica, e o reverendo Weber Júnior deve falar um pouco sobre a perspectiva teológica, eu então resolvi falar sobre a perspectiva bíblica. Claro, todos nós estamos falando de Bíblia, mas a ênfase é diferenciada, né? Então a minha vai ser um pouco sobre a questão bíblica. E eu queria então ler com você muito brevemente o texto de Gênesis, capítulo 50, apenas e tão somente o versículo 20. Gênesis, capítulo 50, verso de número 20. Jacó já morreu, os irmãos de José agora estão com medo de que José se vingue, e eles agora se aproximam do irmão com uma história meio mal contada, dizendo que o pai tinha dado uma ordem para eles, que era para eles falarem com José, que depois que Jacó morresse, José não deveria se vingar dos irmãos. E aí então, José fala para os irmãos, não precisam se preocupar. E aí, um dos argumentos que ele usa é esse do verso 20, onde José diz, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos pela Escritura e te agradecemos por esta oportunidade. E pedimos que o Senhor seja com o teu servo que vai falar e também com os teus servos que vão ouvir. Guarda-nos, Senhor, e assiste-nos por teu Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu sou da época em que a gente era alfabetizado com uma cartilha chamada Caminho Suave. E a cartilha Caminho Suave tinha alguns textos muito interessantes para serem lidos. E um dos textos que eu li, possivelmente na terceira série, se não foi na segunda ou foi na quarta, mas eu acho que foi na terceira série, eu li um texto de um homem que hoje eu sei que é um matemático muito conhecido chamado Malba Tahan. E o texto de Malba Tahan na cartilha Caminho Suave se intitulava Bom, mas não muito. E o texto dizia o seguinte, eu vou lê-lo inteiramente aqui. A diligência entre nuvens de poeira rolava aos trancos pela estrada. Alguns passageiros de braços cruzados meditavam em silêncio. Ouviam-se de quando em vez os gritos estridentes do boleeiro. Na minha frente, 2 camponeses conversavam. Um deles, que parecia o mais velho, falava desta sorte. Tenho agora um magnífico pomar em minha casa. Isso é que é bom, ajuntou o outro com um sorriso de uma vulgar e lorpa amabilidade. Bom, mas não muito, respondeu o velho, pois tenho tido com o pomar um trabalho excessivo. Isso é que é mal. Mal, mas não muito. Graças ao pomar ganhei algum dinheiro e com esse primeiro lucro comprei um porco. Isso é que é bom. É bom, mas não muito. O porco fugiu-me de casa e foi para o quintal do vizinho que se apoderou dele e o matou. Isso é que foi mal. Mal, mas não muito. Eu dei queixa ao juiz e o meu vizinho foi obrigado a me pagar uma boa indenização. Isso é que foi bom. É bom, mas não muito, porque o tal vizinho em represália soltou os cabritos no meu pomar. Isso é que é mal. Mal, mas não muito, eu matei os cabritos e vendi as suas peles na feira. Isso é que foi bom. Bom, mas não muito.
aquela conversa já começava a fazer-me mal aos nervos. Resolvi descer da diligência, mesmo em movimento. Fui, porém, tão infeliz que tropecei numa pedra e caí. Isso aqui foi mal, dirá naturalmente o meu leitor. Mal, mas não muito, pois só assim eu fiquei livre de ouvir durante algumas horas uma história que parecia não ter mais fim. E isso é que foi bom. Eu gostei da historinha do Malbatã, eu achei muito legal. E sabe, todo mundo que tem alto e baixo na vida sabe, né? Uma hora a gente fala, isso é que foi bom, daqui a pouco você percebe que foi mal, e foi bom, foi mal, foi bom. E quando a gente pensa desse jeito tão humano sobre a vida de José, dá para a gente fazer aqui a nossa versão da história do Malbatã. Você quer ver? José foi o filho amado pelo pai, o filho da esposa predileta Raquel, e ganhou uma túnica colorida. Isso é que foi bom. Mas aí ele foi invejado e odiado pelos irmãos e foi vendido como escravo. Isso é que foi? Aí ele foi parar lá no Egito, na casa do comandante da guarda Potifar, mas ele foi beneficiado por Potifar, que o colocou como mordomo de toda a sua casa. Isso é que foi? Só que a mulher do Potifar colocou os olhos no José e quis se deitar com ele, e ele não topou a conversa, e ela o acusou injustamente, e ele foi parar na masmorra. E isso é que foi mal. E aí então, lá na cadeia, o José se tornou o auxiliar do carcereiro, e ele interpretou o sonho dos outros presos, inclusive o sonho do copeiro do faraó, e vislumbrou a chance de ser lembrado por um alto oficial da corte egípcia e sair da cadeia. E isso é que foi bom. Só que aí, o carcereiro, o José acabou sendo esquecido pelo alto oficial de faraó e apodreceu na cadeia, ficando cerca de 13 anos preso. E isso é que foi mal. Até que um dia o faraó teve um sonho e mandou chamá-lo, e ele interpretou o sonho de faraó, e foi feito governador, e então se casou e teve filhos, e livrou o Egito e o mundo de uma grande fome. Isso é que foi bom. Mas ele ainda sente saudade do pai dele e dos irmãos, e isso é mal. Só que esses irmãos vêm comprar comida no Egito e o reencontram e passam a viver ali junto com ele, e o seu pai também vem. E isso é que foi bom. Bom, a gente podia tentar olhar para a história de José assim, né? Foi bom, foi mal, foi bom, foi mal, foi bom, foi mal. Mas isso seria uma perspectiva muito humana da coisa. A gente olharia para isso como quem olha do chão, olha as coisas do mesmo nível que todos os outros mortais, e a gente só vê José subindo, José descendo. Foi bom, foi mal, foi bom, foi mal. Mas Deus não está olhando as coisas do mesmo jeito que a gente. Deus está olhando lá de cima. E se você parar para pensar, José subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, mas ele andou. Subindo ou descendo, ele saiu de Canaã e ele foi parar no Egito. Ele saiu da casa do pai dele e foi para o trono. E aí então Deus, olhando lá de cima, está vendo não as subidas e as descidas que tanto chamam a nossa atenção enquanto seres humanos, mas Deus está olhando o progresso. José sai da casa do seu pai e vai como escravo para o Egito, e dali ele vai para a cadeia, e dali ele vai direto para o trono. E isso aqui foi bom o tempo inteiro. Não tem subida ou descida que Deus não esteja considerando, mas ao invés de olhar as coisas como nós olhamos e da perspectiva que nós olhamos, Deus está olhando as coisas lá de cima. E Deus está vendo que essa história extraordinária tem que ser resumida do jeito que José a resumiu. Em Gênesis 50:20, o texto que nós lemos, José diz assim: vocês intentaram o mal. E na versão da nossa tradução Almeida, Revista e Atualizada, está dito ali, mas Deus transformou isso em bem. Eu quero que você mantenha o seu respeito por suas traduções da Bíblia em língua portuguesa, elas são ótimas, mas esta tradução que nós temos aqui não é a mais feliz. A mais feliz seria aquela proposta pela Almeida Corrigida Fiel. Vocês planejaram isso para o mal, mas Deus planejou isso para o bem. A ideia, portanto, não é que Deus pegou uma coisa que nasceu má e, enquanto ela estava em andamento, mirabolantemente fez ela virar-se para o bem. Não, não. A ideia é que quando a maldade dos irmãos de José nasceu, Deus já estava fazendo o bem. Isso é um negócio que deixa a gente meio sem noção, assim, mas como isso? Aí a gente tem que correr para a Escritura e pedir a Deus que nos ajude, porque as coisas nem sempre cabem na nossa cabeça, mas Paulo nos lembra
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí nós vamos para as nossas confissões, e vamos à Confissão de Fé de Westminster, que no capítulo de número 5, no seu parágrafo de número 7, diz assim: a providência de Deus se estende a todos os crentes. De modo especial, Deus cuida da igreja e tudo dispõe para o bem dela. Tudo o que nos parece bom, o que nos parece mal, visto lá de cima, está sendo feito para o nosso bem. Ali nós vamos aprender também na Confissão Belga, no artigo de número 13, o seguinte: aprendemos que nada nos acontece por acaso, mas pela determinação de nosso bondoso Pai Celestial. Confiamos nisso, pois sabemos que Ele reprime os demônios e todos os nossos inimigos, e que eles, sem sua permissão, não podem nos prejudicar. Lembra da história de Jó? Quando é que foi que Jó foi atormentado por Satanás? Quais foram os limites da ação de Satanás sobre a vida de Jó? E o que Deus promoveu em todas aquelas reviravoltas na vida de Jó? Havia um controle, sempre houve e sempre haverá, um controle absoluto de Deus sobre todas as coisas que nos acontecem. E elas acontecem para o nosso bem. Isso é que é bom. E quando a gente se volta para a vida de José e para a história do livro de Gênesis, a gente percebe que havia propósitos divinos muito claros nisso. Veja, Deus queria manifestar a sua glória entre os egípcios. A família de Jacó estava em Canaã, que não era um grande império mundial naquela época, e o maior império do mundo era o Egito, com as pirâmides, com as suas construções faraônicas. E o Deus Supremo, Criador de todas as coisas, queria revelar a sua glória lá, de maneira que ninguém duvidasse do seu poder, da sua soberania e da sua majestade. E então José precisa estar lá, para que essa glória lá seja manifesta. Ao ponto de Faraó dizer: que homem há que tenha o Espírito de Deus como este José? Vamos colocar ele numa posição de autoridade. Ele serve ao Deus verdadeiro. Bom, Deus também queria preservar o mundo da fome. Foi José quem interpretou o sonho de Faraó e usou os celeiros do Egito para servir e abastecer de comida toda a raça humana, o mundo daquele tempo. Deus tinha propósitos bons ali também. Talvez os propósitos bíblicos mais claros ainda estejam relacionados à preservação da própria família da aliança, a família de José. Talvez você se lembre, Esaú, irmão de Jacó, o tio de José, tinha se casado com mulheres cananitas, e essas trouxeram desgosto a seus pais, Isaque e Rebeca. E a Escritura nos diz que aquelas noras de Rebeca lhe foram amargura de alma, porque agora o tio de José está se misturando com adoradoras de deuses estranhos, e esta é uma ameaça muito séria à pureza pactual da família da aliança. Lá no Egito não vai ter esse problema. Lembra de Simeão e Levi, os irmãos de José, que resolveram vingar aquilo que foi feito contra Diná, a irmã deles? E eles então, numa estratégia, exigiram que os homens que pertenciam à tribo que violou a família de Diná se circuncidassem, e depois, numa deslealdade absurda, um ato inominável, eles matam os homens daquela família, e Jacó vai lhes dizer: vocês me tornaram odioso nesta terra. E agora a família de José está em perigo por causa do desatino de Simeão e de Levi. E o Egito é um lugar mais seguro para se viver. Lembra-se de Judá, o irmão de José, que casou-se com uma mulher cananita, seguindo o exemplo do tio Esaú, e ele viu os seus filhos, os sobrinhos de José, Er e Onã, morrerem por causa de sua perversidade diante do Senhor. Os filhos de Judá estão morrendo. A família de Jacó está odiosa na terra. O tio Esaú casou-se com mulheres cananitas. As coisas não estão indo bem. Canaã tem sido uma ameaça para a pureza da família da aliança. E isso para não falar de Ló, melhor dizendo, o primo do avô de José, que teve um destino trágico ao se aproximar e se misturar com as cidades de Sodoma e Gomorra. A esposa de Ló virou uma estátua de sal, e a descendência de Ló se formou a partir da união incestual deste, embriagado com as suas próprias filhas. O que seria da família da aliança permanecendo na terra de Canaã por outras décadas? Deus quer tirá-los dali e quer levá-los para o Egito. E como é que Deus vai fazer isso? Ele vai fazer isso através até mesmo da maldade que atinge José. Pode parecer mal, mas isso aqui foi bom. O egípcio considerava abominável comer pão com os hebreus.
Você deve se lembrar que quando José chega, ele come com os seus irmãos, mas os egípcios não se assentam com eles. Os egípcios abominavam os pastores de rebanho, e José dá dica aos irmãos: quando perguntarem o que vocês fazem, digam que vocês são pastores de rebanho. Por quê? Porque eles vão dizer: não se misturem com essa gentalha. E aí então vão colocar a gente lá na terra de Gósen, e a gente vai ficar isolado ali, sem qualquer preocupação de miscigenação. Nós vamos ter um cantinho só nosso, para crescermos como povo, guardados aqui no Egito, com os nossos rebanhos, livres daqueles riscos que corríamos em Canaã, livres de correr qualquer risco aqui no Egito. Bom, talvez você pense: mas essa história parece que não deu muito certo. Eles acabaram escravos de Faraó. Bom, para Deus a escravidão não foi um problema tão grande quanto a idolatria. Para Deus o sofrimento e amargurar a vida na servidão de fazer tijolos não era um problema tão sério quanto casar-se com mulheres cananeias, quanto ver Er e Onã morrendo por sua perversidade, quanto ver a família de Jacó se tornando odiosa na terra de Canaã. As coisas eram vistas por Deus por uma ótica completamente diferente. O Egito pode ter sido uma ameaça por causa da escravidão, mas nunca foi uma ameaça pela miscigenação. Deus estava cuidando da manutenção da pureza do seu povo. E isso é reconhecido por José quando ele se revela finalmente aos seus irmãos, capítulo 45, versos 4 a 8, quando ele diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Você notou quantas vezes foi que José disse: foi Deus que me enviou, e Deus é quem fez isso para a conservação da vida? José entende o tempo todo que no meio de toda aquela maldade, no meio de toda aquela dor, no meio de toda aquela injustiça, no meio de um caos aparente, existe um Deus que governa tudo e conduz tudo para o bem. E isso aqui foi bom. Se você e eu fôssemos tentados a não concordar com essa interpretação, o próprio narrador bíblico, que no caso é Moisés, não nos permitiria entender as coisas de outra maneira. É dito de maneira muito enfática no capítulo 39, o Senhor era com José. É como se o narrador dissesse: não corra o risco de interpretar essa história de outra maneira. Toda vez que aquela pessoa que está nos contando a história na Bíblia diz: isto deve ser interpretado desta maneira, nós já não temos autorização de tirar qualquer outra conclusão. E a Bíblia está nos dizendo, Moisés está nos dizendo, o Senhor era com José. Assim, meus irmãos, a consciência que José tinha dessa verdade maravilhosa vai impactar toda a sua vida. O que ele fala aos seus irmãos é reflexo de alguma coisa que ele já vinha exibindo em muitas outras condutas anteriores. Quanta maldade, quanta injustiça houve na sua vida, mas aquele moço sabia que por trás de todo o mal que o acometia, havia um Deus bom, colocando todas as coisas em ordem e governando com mão forte, poderosa, bondosa e misericordiosa, um mundo no qual parecia, mas somente parecia, triunfar o caos. José não foi perfeito, não. Talvez ele tenha sido um pouquinho arrogante na hora de cutucar a inveja dos irmãos. Vocês viram a túnica do papai aqui? Talvez ele tenha sido um pouco dedurador quando levava má notícia dos seus irmãos para o seu pai. Mas é fato que estamos diante de um dos personagens mais admiráveis da Escritura. Claro que a Bíblia não é um livro sobre personagens, ela é um livro sobre Deus e o que Deus faz. Mas Deus faz as coisas através de pessoas que, quando acertam, devem ser estudadas por nós para que possamos imitá-las naquilo que elas, inclusive, nos apontarão o Senhor Jesus Cristo. E ao lado de Daniel e de apenas mais alguns, José é um dos poucos personagens sobre os quais não se registram fatos negativos na Escritura. A certeza da providência divina mudou a vida de José. José sabia que Deus estava no controle, e isso fez com que o seu comportamento fosse muito diferenciado.
Um comportamento admirável, digno de imitação. E nós vamos muito brevemente aqui examinar o que mudou na vida de José, porque José sabia que Deus estava no controle. O que deve mudar na minha vida e na sua quando dizemos com José: Deus está comigo. Deus está conduzindo tudo o que me acontece. Deus está conduzindo a pandemia, Deus está conduzindo o câncer, Deus está conduzindo o luto, Deus está conduzindo o desemprego, Deus está conduzindo até mesmo a injustiça que eu sofro. Como eu posso reagir de maneira diferente? E como eu posso aprender o impacto desta crença tão maravilhosa na vida de José para que ela funcione também na minha vida? Eu quero apontar rapidamente 4 mudanças que ocorreram na vida de José por saber que Deus estava no controle. Quando eu sei que Deus está no controle, como José sabia, em primeiro lugar, apesar das tentações, eu busco santidade. Apesar das tentações, eu busco santidade. Você vê José falando com a mulher de Potifar, no capítulo 39, verso 9, quando ela se oferece a ele, e ele dizer assim: como eu poderia cometer tamanha maldade e pecar contra o meu Deus? Veja, a tentação de José não foi vista por ele como uma oportunidade de alívio em função da vida dura que ele levava. Talvez alguns de nós pudéssemos dizer assim: acho que Deus vai dar um desconto para mim, porque afinal de contas, olha só, longe de casa, túnica rasgada, um herdeiro na casa de papai, um escravo na casa de Faraó, vida dura aqui, vida de mordomo, não é brincadeira, eu bem que mereço um alívio, né? E vamos aqui ser bastante claros, a mulher de Potifar devia ser muito bonita, talvez a mulher mais bonita que José já tinha visto, porque ela podia gastar um certo dinheirinho da corte egípcia com os cosméticos e com os tratamentos de beleza que certamente haviam por ali. E José tinha um pouco mais de 17 anos quando isso aconteceu. Todo rapaz sabe como é que é um menino de 17 anos, sendo assediado por uma mulher madura, experiente, bonita, como isso é difícil. Tão difícil é essa situação que, embora Pedro nos diga resistir ao diabo e ele fugirá de vós, o apóstolo Paulo diz: foge das paixões da mocidade, porque a coisa não é fácil. Mas José não pensa algo como: bem que eu mereço um alívio, mas para ele aceitar a proposta da mulher de Potifar seria uma maldade contra Deus. Adão e Eva não enxergaram as coisas do mesmo modo. Não se lembraram que Deus estava no controle de absolutamente todas as coisas e viram a oportunidade de serem iguais a Deus como uma espécie de autorização para pecar, e nisso falharam. Sabe, irmãos, nós todos devemos nos lembrar, em dias difíceis, em dias em que parece que o mal triunfa, em dias em que parece que o caos está instalado e a tentação se apresenta, nós precisamos lembrar que Deus está no controle, para que não enxerguemos a tentação como uma oportunidade de alívio, de consolo ou do que quer que seja, mas para que, apesar das tentações, busquemos santidade. Quando eu sei que Deus está no controle, apesar das tentações, eu busco santidade. Apesar das injustiças, eu sirvo. É o segundo ponto que eu queria destacar. Você consegue imaginar o menino levando notícias dos irmãos para o seu pai? Os irmãos que estavam trabalhando, José tinha um cargo administrativo. Ele ia para o campo de prancheta e lápis na mão. Ele não ia ficar lá tomando conta do gado. E aí, de repente, ele está na casa de Potifar e você não vê que José está emburrado, servindo de má vontade, ele não está com birra ali. A disposição de ânimo de José não dependia das circunstâncias. Ele serviu bem a Potifar, apesar de ter sido escravizado injustamente. Mas, talvez a gente dissesse, ele deu uma certa chance aqui na sua história para tentar uma segunda vez. Mas você deve se lembrar que ele serviu bem a Potifar e acabou indo parar na cadeia por causa disso, justamente por se recusar a desonrar Potifar deitando-se com a sua esposa. E agora talvez na cadeia você dissesse, pronto, agora deu. Não, mas não é o que acontece, ele vai lá e serve bem ao carcereiro, apesar de ter sido preso injustamente. E aí, então você diz, pronto, esse moço agora está servindo ao carcereiro e está indo bem. Chegou aqui o copeiro e o padeiro de Faraó. Agora esse menino tem uma oportunidade de sair daqui. Mas esquecem de José. Então agora ele emburra. E a resposta é, não. E depois de 13 anos ali, ele está sendo chamado para socorrer a Faraó. E ele vai até lá e não se nega sequer a socorrer a Faraó.
Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar disso, porque quando Deus está no controle, a gente não se sente injustiçado, mesmo quando são injustos conosco. A injustiça veio, mas a gente não diz assim: Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? É que Deus está nos conduzindo para o bem, isso é que é bom. E Deus está nos moldando. E até mesmo quando sofremos nestas coisas, e José a sofreu, ele está olhando para os seus irmãos e dizendo assim: vocês acham que era a mão de vocês que estava agindo na minha vida? Há uma mão maior do que a de vocês, que conduziu todas as coisas e até mesmo os atos maus que vocês perpetraram contra mim. Quando eu entendo que Deus está no controle, apesar das tentações, eu busco santidade. Apesar das injustiças, eu sirvo. E agora, talvez uma das mais difíceis, apesar das ofensas, eu perdoo. Ah, como isso aqui é difícil. A amargura desaparece. Desde que foi vendido até ser feito governador, foram 13 anos de sofrimento na vida de José. E 13 anos dourados, dos 17 aos 30. José saiu da masmorra onde ele estava para encontrar Faraó e ele precisou ser barbeado, o que sugere que o seu estado era de meio de condições subhumanas. Talvez ele estivesse carente de vitamina D no interior da masmorra. Talvez ele estivesse num estado tal que a sua aparência fosse indigna da majestade de Faraó. E ele sai da masmorra e ainda está disposto a ajudar. Ele não é aquele homem amargurado que diz assim: para mim, você, egípcio, é problema seu. Se vocês representam um poder que me oprimiu e agora estão com dificuldades, eu quero que vocês se virem, eu não tenho nada a ver com isso. Há motivos para crermos que José foi realmente injustiçado por Potifar, até porque Potifar sabia da inocência de José. Como um proprietário de escravos, ele podia ter mandado matar o seu servo na tentativa de violar a esposa, mas Potifar não faz isso, ele coloca José na cadeia, o que dá uma certa ideia de que Potifar precisou se mobilizar, mas não foi tão longe porque sabia que aquele moço não tinha culpa nenhuma, não. Provavelmente Potifar sabia a mulher que ele tinha dentro de casa. E aí então você consegue imaginar qual seria o seu primeiro ato como governador do Egito? Talvez, se fosse eu, a primeira medida é assim: eu sou governador, colar de ouro está no pescoço, confere anel de ouro no dedo, sim, carruagem está ali, sim. Audiência número 1, chama o Potifar. Audiência número 2, chama a mulher dele. Audiência número 3, cadê o copeiro que esqueceu de mim? Audiência número 4, prepara a melhor carruagem mais rápida que você tem e vai lá na Palestina buscar uns 11 Zé Ruela lá que a gente vai ter uma conversa. E não é isso que José faz, gente. Ele sabe que Deus está no controle e, apesar das ofensas, ele perdoa. Ele não se vingou de ninguém, de absolutamente ninguém. E, apesar das ofensas, o seu coração era perdoador. O que muda quando eu sei que Deus está no controle? Apesar das tentações, eu busco santidade. Apesar das injustiças, eu sirvo. Apesar das ofensas, eu perdoo. E, por último, apesar das dificuldades, eu confio. Eu confio. É interessante que José não deixa que a sua fé e a sua esperança sejam abaladas em Deus. Ele está preso injustamente com 2 representantes da corte egípcia, o poder que lhe oprime, mas ainda crê que a interpretação de sonhos pertence a Deus. Você consegue imaginar? José lá na cadeia, chega o copeiro e o padeiro de Faraó e eles sonham. Eles falam: José, e aí? Talvez fôssemos eu e você, diríamos assim: ó vida, ó azar. Lá em Canaã eu era tão bom em interpretar sonhos, mas agora parece que Deus esqueceu de mim. Acho que esse negócio não funciona mais não. Talvez ele estivesse dando as mãos ali para Francis Schaeffer, né, reverendo, e dizendo: eu preciso revisitar meus conceitos, porque eu preciso retomar meu agnosticismo aqui, para lembrar um pouco do que a gente viu na palestra anterior. Acabou, aquele Deus que me ajudava tanto, ele me deixou aqui, mas não é isso que ele diz. Ele diz: contem, porque Deus vai interpretar. Depois de 13 anos preso, saindo barbudo da masmorra, ele ainda chega para Faraó e diz assim: Deus vai lhe dar uma resposta favorável, Faraó. Imagina. Não, talvez eu e você disséssemos: Faraó, seguinte, houve um tempo que eu e Deus, a gente estava ali junto, mas agora, depois de 13 anos, eu acho que é pedir demais para Deus. Deus deve estar esquecido de mim. Mas José não permite que as coisas caminhem por esse lado. Ele sabe que Deus está no controle. E
é curioso que essa confiança de José é contagiante. O faraó manda José ser chamado de Zafenate Paneia, que significa Deus fala, ele vive. Como que você vai colocar um nome desse no menino que ficou 13 anos preso? Deus está vivo! É porque José não se deixou amargurar. E apesar das dificuldades, ele segue confiando em Deus. Quantas mudanças José realizou no Egito? O sonho de Faraó era claro, agora virão 7 anos de fome, e vai haver 7 anos depois, virão 7 anos de fartura, e depois 7 anos de fome. José move o mundo da época, estocando grãos, porque ele sabe que Deus está agindo. Quanta energia aquele moço gastou, crendo que Deus estava falando com ele, e crendo que Deus ia fazer coisas através dele, mesmo depois de tudo que ele passou. Ele segue confiando em Deus, apesar das dificuldades. O nome dos filhos que José teve também aponta para essa esperança. Manassés significa Deus tornou esquecido o mal que eu sofri. E Efraim significa fertilidade. Ou seja, eu sofri tanto, mas aquilo passou e de agora em diante eu vou estabelecer a minha semente neste mundo. A provisão que José pede para que seja feita, inclusive com relação aos seus ossos, é maravilhosa. Ele diz assim: Deus não vai deixar a gente aqui, e vocês vão pegar os meus ossos e vão levar para a terra que ele prometeu dar para os nossos pais. José continua crente depois de morrer, se você pensar desse jeito. E é narrado no livro do Êxodo como os ossos de José são carregados e atravessam o Mar Vermelho, e como José é sepultado na terra do descanso, porque ele passou por tudo aquilo, mas ele não deixou a dificuldade de roubar a esperança. O que é que muda quando eu sei que Deus está no controle? Apesar das tentações, eu busco santidade. Apesar das injustiças, eu sirvo. Apesar das ofensas, eu perdoo. Apesar das dificuldades, eu confio em Deus. Irmãos, nós lemos em Isaías capítulo 45, o texto que dá tema a esta conferência. E o livro de Isaías tem esta teontologia exaltada. É nesta parte do livro de Isaías que nós vemos as maiores manifestações da soberania de Deus sobre o mundo. E por quê? Porque Isaías vai anunciar, logo depois que o rei Ezequias faz aquela amizade indevida com os babilônicos, depois de ter sido liberto da condenação por meio de Senaqueribe, os assírios, e também depois de ter sido liberto daquela enfermidade que o ameaçava de morte, Ezequias vai lá e namora com os babilônicos. E aí, então o profeta Isaías diz assim: esses aí em quem você está confiando vão ser eles mesmos que vão levar os tesouros daqui de Jerusalém. E aí nós terminamos o capítulo 39 tendo uma ideia: esse povo não aprendeu a confiar em Deus mesmo. E Deus agora vai com toda justiça mandar o cativeiro sobre o seu povo, cumprindo as maldições da aliança de Deuteronômio capítulo 28. Mas aí, termina o capítulo 39 de Isaías com essa ideia de cativeiro, e o capítulo 40 começa com: consolai, consolai o meu povo, bradai a Jerusalém que já acabou o tempo do seu sofrimento. Você, vós que clama no deserto, anuncie que o Senhor virá, trazendo o seu povo de volta do cativeiro. Mas como assim um povo que vai ser levado para o cativeiro consegue voltar? Isso não é comum. E Deus vai dizer que Ele vai usar Ciro para fazer isso, e Ele vai dizer: isso para mim nunca foi problema, isso para mim nunca foi dificuldade. Mas como Deus está agindo nesse meio? E aí então vem o texto que nós lemos: Deus faz todas as coisas, e Ele inclusive cria o mal, e Ele inclusive vai usar Ciro, que nem o conhece, que nem está sabendo direito o que está acontecendo. E Deus não precisa que alguém seja crente para que seja usado. Deus não precisa que algo esteja conforme a nossa tabela ou os nossos códigos da Igreja Presbiteriana do Brasil para que seja usado. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, o quanto Ele quer. Deus é soberano, Ele controla todas as coisas, inclusive o mal. E onde nós estamos enxergando o caos, Deus está no controle. E quando nós cremos isso, que nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem o consentimento de Deus, que nem aquele passarinho que não valia quase nada, que valia 2 pardais vendidos por um aço, uma moeda de 10 centavos, tão barata era a carne daquela ave, mas nenhuma delas caía sem que fosse do consentimento de nosso Pai Celeste. Quando nós entendemos isso, nós temos a oportunidade de enxergar a vida de outra forma, e isso precisa ser expresso no nosso comportamento. Irmão, o tempo é de pandemia, o tempo é de sofrimento,
O tempo é de privação. Talvez você que está me ouvindo perdeu um ente querido, perdeu o emprego, talvez você não aguentava mais ficar dentro de casa, talvez essa história toda deixou marcas muito sérias na sua vida. E as tentações que surgiram nesse período, como é que foi que você as encarou? Como uma espécie de indenização que a vida pode lhe oferecer? Ela seria um alívio, um prêmio merecido ou, nas palavras de José, uma maldade contra Deus? Se você se lembrasse a cada tentação de que Deus tem todas as coisas sob controle e que aquilo que você julga que lhe afeta, que lhe prejudica e que lhe fere, na verdade é o gesto bondoso de um pai de amor que conduz todas as coisas para o teu bem, como isso afetaria a sua reação à tentação? Você serve? Ou o seu ânimo é ditado pelas circunstâncias? Nós somos muito inclinados a querer jogar no time que está ganhando. E a gente é muito inclinado a querer pular fora do barco que parece que vai afundar. Mas será que nós estamos entendendo que barco nosso não vai afundar coisa nenhuma, porque Deus tem tudo sob controle? Como é que você está servindo lá no seu emprego, você que acha que o seu salário é muito baixo? Como é que você está se dedicando a um casamento onde você acha que não é tão correspondido como você merecia? Você deixou alguém na igreja roubar a sua alegria de servir a Deus e aos irmãos porque o seu nome não apareceu no relatório, porque você não recebeu menção de honra? O que está roubando a sua alegria de servir, se quem controla todas as coisas é Deus, e isso é que é bom? Irmão, você perdoa? Enquanto você me ouviu falar, Deus colocou dentro da sua testa, piscando em neon, o nome de alguém que te fez mal, e que você não consegue esquecer porque aquilo não podia ter sido feito com você? Será que você não está, usando uma palavra moderna, empoderando demais essa pessoa e esquecendo que até mesmo isso foi feito debaixo da soberana mão de Deus? E que você deveria enxergar estas coisas com os olhos de perdão e que diriam assim: Deus também conduziu essas atitudes para moldar o meu caráter e dirigir a minha vida? Você vive lamentando a sua sorte? Você está uma pessoa amargurada porque as coisas não saíram do jeito que você quer? Por último, você espera em Deus ou os acidentes da sua vida prejudicaram a sua fé? Você ainda crê que Deus pode mudar a sua história se Ele assim o desejar? E que Ele vai mudar a sua história infalivelmente, impreterivelmente no dia da volta de Cristo? E Ele não precisa fazer isso agora, não. E se você estiver achando que está demorando, talvez você esteja naquela etapa da vida de José de 13 anos de masmorra. Mas vai chegar o dia em que o Filho de Deus voltará e então todas as injustiças serão corrigidas. E quando Ele voltar, como Ele encontrará o seu coração? Um coração confiante, um coração cheio de fé ou um coração amargurado? Romanos 8, 28 é real para você? Todas as coisas cooperam mesmo para o seu bem? Ou você tem uma espécie de fé trêmula que chacoalha demais? Nisso tudo, meus irmãos, nós podemos imitar José. Mas é preciso dizer, a Bíblia não é um livro sobre personagens humanos. A gente não lê a Bíblia para ver como José era bom. A Bíblia é um livro sobre Deus. A Bíblia é um livro sobre Cristo, para que os nossos olhos não sejam colocados apenas em personagens humanos falíveis. E nós precisamos olhar para a história de José e nos perguntarmos como é que Deus quis usar a história de José para apontar para si mesmo. Como é que Deus queria nos convidar a olhar para Ele mais do que para olharmos na direção de José? E aí eu te respondo que há um outro José melhor na Bíblia, um exemplo superior ao de José, que é o do Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo resistiu à tentação no deserto, a uma tentação muito mais severa do que aquela de José. Jesus serviu a inimigos muito mais odiosos do que aqueles a quem José serviu. E Ele nos amou e nos perdoou, apesar de o termos ofendido muito mais do que os irmãos de José o ofenderam. Nada o deteve. Ele foi capaz de lavar os pés de Judas naquela noite e lavar os pés de Pedro naquela noite, sabendo que aqueles dois homens haveriam de lhe fazer poucas horas depois. Ele serviu. Ele perdoou aqueles que o crucificavam e Ele perdoou a mim. E Ele sabia tudo o que eu ia fazer contra Ele e ainda assim me amou. E Ele perdoou você. Ele confiou, nosso Senhor Jesus confiou a sua própria vida ao Pai, ao dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
José é apenas um farol a apontar para o nosso exemplo maior, o Senhor Jesus Cristo. Há muita coisa que nos faz entender o quanto José estava nos apontando para Jesus. As tipologias, essa é uma palavra técnica, que significa basicamente um símbolo, algo que no Antigo Testamento pode ser um objeto, como a Arca da Aliança, um lugar como a terra de Canaã, uma pessoa como o rei Davi, um acontecimento como o Êxodo. Esses formatos de coisas, símbolos, objetos, pessoas, lugares, apontam para Jesus da forma mais clara ao longo de todo o Antigo Testamento, muito mais do que profecias especificamente. Você vai encontrar Jesus no Antigo Testamento muito mais presente na forma desses símbolos ou tipos do que no formato de profecias como a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Jesus é principalmente desenhado na Bíblia, no Antigo Testamento, desta forma. E a maneira mais segura de reconhecer esta correspondência é quando o Antigo Testamento é explicitado no Novo e um autor do Novo Testamento relaciona as coisas. E assim nós ficamos sabendo, por exemplo, que Jonas apontava para Jesus, porque Jesus diz, nenhum sinal vai ser dado para vocês, a não ser o sinal de Jonas, porque como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, eu estarei 3 dias no ventre da terra. Pronto, não temos dúvida, Jesus nos garantiu, Jonas apontava para ele. E é preciso tomar cuidado para não tirar conclusões indevidas aqui a respeito dos personagens. Mas muitos cristãos sérios, piedosos, devotos, estudiosos da Bíblia têm enxergado ao longo dos séculos o quanto José apontava para Cristo. Para aquele que era superior a ele, que serviu mais do que ele, que perdoou mais do que ele, que confiou mais do que ele, que resistiu a tentações maiores do que a dele. E veja agora como José estava nos apontando para Jesus. José foi amado pelo seu pai. Jesus é o filho amado em quem o pai tem grande prazer. José foi odiado por seus irmãos. Jesus também não foi recebido como profeta em sua própria casa. José foi vendido como escravo. Judas também vendeu o Senhor Jesus pelo preço de um escravo. José foi tentado, mas resistiu, e Jesus também o foi. José foi condenado injustamente, pois nosso Senhor Jesus também o foi. José esteve condenado entre 2 prisioneiros, lá na masmorra. E o nosso Senhor Jesus também esteve lá no Calvário. E dos 2 prisioneiros que estiveram com José, um deles foi salvo e o outro deles pereceu. E lá no Calvário, entre os 2 prisioneiros com Cristo, um deles foi salvo e o outro pereceu também. José saiu direto da humilhação da masmorra para a posição de autoridade no trono. Nosso Senhor Jesus, depois de ter finalizado o seu estado de humilhação, ressurge dos mortos e ascende aos céus e caminha para a mais alta glória. José, depois de elevado, recebeu uma esposa gentia, uma esposa que não era judaica, pois o nosso Senhor Jesus se casou com a igreja, a sua esposa, a sua noiva, formada de pessoas de todas as línguas, tribos, povos, raças e nações. Nós somos a esposa gentílica do Senhor Jesus Cristo. José, na posição de autoridade que teve, abençoou toda a terra, todo o planeta, e o nosso Senhor Jesus está trazendo o mundo à sua restauração. A criação geme e suporta angústias, mas o mundo vai voltar para o lugar por causa de Jesus Cristo. Irmãos, está tudo sob controle. Está tudo absolutamente sob controle. E através de José, Deus dirigiu o meu e o seu olhar para Jesus. Deus quis nos ensinar a viver em santidade. Deus quis nos ensinar a viver em serviço. Deus quis nos motivar a exercer perdão. Deus quis nos motivar a manter uma esperança viva neste mundo que, vez ou outra, nos parece estar governado pelo caos. Mas não é assim. Deus controla todas as coisas. Ele dirigiu cada detalhe dessas 2 histórias, a de José e a de Jesus, para nos confortar com a certeza da sua bondosa providência e para nos desafiar a viver para a sua glória. E isso é que foi bom. Louvado seja Deus em nome de Jesus Cristo. Toda a glória, toda a honra ao seu nome, hoje e eternamente. Amém.